vamos lá, semana passada, o que a gente viu? A craniotomia pteronal. A craniotomia pteronal tem por objetivo expor quem? A craniotomia pteronal tem por objetivo expor a fissura lateral do cérebro, que é a fissura silviana, fornecendo o que, Alberto? As vias transsilviana e subfrontal lateral. Então, quando você fala craniotomia pteronal, o centro é a fissura silviana. Isso é importante, é sempre o que quando você grava em anatomia, quando você repete. Então, por isso que é importante, quanto mais você repete, a anatomia ela não muda. O que muda é o ângulo de visão da anatomia. Então, a craniotomia pteronal tem por objetivo expor a fissura lateral do cérebro e quem mais? Expor a quê? A fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral. Certo? Então, é isso que é o centro da craniotomia. O centro da craniotomia é o eixo da fissura silviana. Então, qualquer craniotomia anterolateral é uma variação da fissura da craniotomia pteronal. Então, o centro da pteronal, o centro ósseo qual é? O centro da craniotomia pteronal, o osso qual que é o centro? O pitélio. Certo? Na parte interna, quem é o centro? A parte externa do osso é o pitélio. A parte interna do osso, quem é? A asa menor do senoide. A parte cerebral, a fissura silviana. E a parte interna, quem é? Cerebral média, bifurcação da carótida interna, cerebral anterior. Então, todas essas estruturas compõem a craniotomia pteronal. Então, na parte externa da craniotomia, no osso, o centro é a sutura escamosa, é o pitélio. Na parte interna do osso, a asa menor do senoide. Na parte, abriu a dura mater, o centro, fissura lateral do cérebro, que é a fissura silviana. Abriu a fissura, o centro, artéria cerebral média, bifurcação da carótida, artéria cerebral anterior, artéria carótida interna. Então, o centro dessas estruturas, quando a gente fala, você tem que avaliar, quando você fala pteronal, para vocês a pteronal é muito mais que uma simples, o quê? Abertura do pitélio. A pteronal é muito mais do que a abertura da dura. É ali que, na realidade, começa a craniotomia. Então, quando você faz a craniotomia pteronal, o centro da craniotomia, sutura escamosa, pitélio, asa menor do senoide, fissura lateral do cérebro, artéria cerebral média, bifurcação da carótida, artéria cerebral anterior, artéria carótida interna. Tudo isso tem que estar no centro da sua craniotomia. Então, as variações da craniotomia pteronal vão me levar para quê? Se eu quero acima da carótida, se eu quero abaixo da carótida. Se eu quero abaixo da carótida, eu tenho que estar abaixo de quem? De quem? No osso. Se eu quero abaixo da carótida, quem que eu tenho que estar? Abaixo de quem? Da sutura escamosa. Se eu quero abaixo da carótida, eu tenho a asa maior do sfenoide. Se eu tenho abaixo da carótida, terceiro nervo, borda livre da tenda. Se eu quero acima da carótida, quem que eu tenho? Osso frontal. O osso frontal compõe o quê? Teto da órbita, mas é o osso frontal. Se eu for, eu vou ter o quê? Levantar o lobo frontal. Se eu quero levantar o lobo frontal, eu tenho que o quê? A via qual que é? Eu tenho que ampliar que via? Subfrontal lateral. Quando eu quero ampliar a via subfrontal lateral, eu faço que craniotomia? Órbito-zigomática. A órbito-zigomática é quando eu quero aumentar o espaço entre a superfície inferior do frontal e o teto da órbita. O clímax desse aumento, o que é? É a órbito-zigomática. Você tem um aumento desse espaço pela pteronal. Por quê? Porque você drila o teto da órbita. Você retifica o teto da órbita. Então você aumenta o espaço entre quem? Entre a superfície inferior do frontal e o teto da órbita. Só que eu quero ampliar mais. Quando você quer ampliar mais, você vai fazer o quê? Tirar o cérebro? Não, o cérebro eu posso retrair. Você vai tirar quem? O teto da órbita. E qual é a limitação da retração cerebral nessa via? Quem limita a retração do cérebro? Nervo olfatório.
É por isso que uma das complicações da via subfrontal lateral, quando você retrai muito o frontal, o que é? É lesão do nervo olfatório. Por isso que uma das complicações da craniotomia pterional, que muita gente nem relata, é o quê? É a lesão do nervo olfatório. É a anosmia seguida da perda da gustação. E o doente ele retorna para você 6 meses depois que ele esqueceu o aneurisma e o problema dele, o que é? Ah, doutor, eu não sinto cheiro, não tenho mais gosto pelas coisas. Principalmente quando você opera uma patologia contralateralmente. Por isso que hoje eu evito aneurismas distais da cerebral média de fazer no mesmo tempo. Porque muitas vezes você economiza uma cirurgia, mas o doente ele ganha um grande problema. O que é? A perda do olfato, e do cheiro e do gosto. Então, quando a gente fala em craniotomia, a gente tem que ir muito além do jogo. Quando eu falo numa pterional, eu imagino quem? O ptérium, asa, sutura escamosa, eu vejo quem? Asa menor do sfenoide, no meu centro eu vejo a cerebral média, a bifurcação da carótida, cerebral anterior, carótida interna. Quando a patologia eu quero acima, eu quero o nervo óptico para cima, o centro é o nervo óptico, eu vou na órbita zigomática. Quando eu quero abaixo da carótida, o centro é o terceiro nervo, é a borda livre, eu quero o quê? Uma pré-temporal. Então é sempre assim o ângulo de visão que você tem que ter. Não é simplesmente uma craniotomia que se para o quê? Na abertura da dura. Você tem que imaginar o que você quer do cérebro. E neurocirurgião deve trabalhar com quem? Você pode trabalhar com parênquima? Pode. Mas você deve aprender a trabalhar com quem? Com as vias naturais do cérebro. Que são sulcos e fissuras. E as fissuras preenchidas por líquido, você chama de quê? Cisternas. Que se formam bolsões de líquido. Cisterna nada mais é do que um reservatório de água. Por isso você chama de cisterna. Porque no próprio cérebro, no envoltório, na base do cérebro, você tem portões que comunicam áreas cerebrais. E esses portões podem estar mais amplos ou mais estreitos. Por isso você chama de cada reservatório você chama de uma cisterna. Cisterna silviana por quê? Porque o centro é a fissura silviana. Cisterna carotídea, apesar dela ir até a fissura silviana, o centro quem que é? A carótida interna. E com partes proximal de todas as artérias. Cisterna óptico-quiasmática, o centro é o nervo óptico, o começo do quiasma. Cisterna lâmina terminalis, quem que é? É o quiasma, mas o maior revestimento, quem que é? A lâmina terminalis. Então é assim que nós vamos classificando. Então quando você fala em abordagem, a abordagem não é simplesmente, vou fazer uma craniotomia pterional. O que é uma craniotomia pterional? É quando o centro é carótida, a cerebral média, a bifurcação. Só que tem patologias da cerebral média que eu posso optar por uma órbita zigomática. E é isso que eu tenho que ver. Tem patologias da bifurcação da carótida, por exemplo, que eu posso optar por uma órbita zigomática. Por isso que você vai vendo as variações da artéria. Carótidas longas, bifurcações altas. A bifurcação da carótida está embaixo de quem? Substância perfurada anterior. Então uma bifurcação alta da carótida, ela está tocando em quem? Ou está próxima de quem? Da substância perfurada anterior. Substância perfurada anterior para nós é o quê? Continuação de que estrutura? Não, mas é a continuação de que estrutura? Se eu olhar de baixo, estou vendo quem? Uma continuação de quem? Do lobo frontal. Então eu estou vendo o lobo frontal de baixo. Se eu vejo o lobo frontal de baixo, se a bifurcação está lá em cima, o que eu tenho que fazer para olhar? Eu tenho que estender a cabeça do doente. À medida que eu vou estendendo a cabeça do doente, eu vou colocando o teto da órbita no campo operatório. Se eu coloco o teto da órbita no campo operatório, o que eu tenho que fazer? Tirar o teto da órbita. Eu criei um obstáculo, eu tenho que tirar o obstáculo. Então a craniotomia que eu devo fazer, qual que é? Órbita zigomática. Aí está indicada a órbita zigomática. Em quais patologias estão indicadas a órbita zigomática? Vamos falar na próxima aula. Patologias que necessitam o quê? Olhar de baixo para cima. Patologias que eu tenho que ampliar o espaço entre o frontal e o teto da órbita. Patologias que, então, se eu necessito olhar de baixo para cima, eu necessito estender a cabeça do paciente. À medida que eu vou estendendo a cabeça do paciente,
eu vou colocando o teto da órbita no meu campo operatório. Se eu coloco o teto da órbita no meu campo operatório, eu tenho que tirar o teto da órbita. Por isso, craniotomia órbito-zigomática. Então, são patologias que o centro, quem que é? O nervo óptico, o quiasma óptico, o assoalho do terceiro ventrículo. A substância perfurada anterior, a substância perfurada posterior. Então essas estruturas, quando essas estruturas forem no centro, se você olhar a continuação, é o nervo óptico, a cinta do jogo, o nervo óptico é que separa. O nervo, na realidade, é o tracto óptico. O tracto óptico ele separa ali, ó, daqui para cima, parênquima, daqui para baixo, cisterna. O tracto óptico é o separador, ele divide as estruturas, ele é um landmark para nós. Do nervo óptico, do tracto óptico para cima, sei lá, lobo frontal, talo, o que tiver, mas é parênquima. Do nervo, do quiasma óptico, do tracto óptico para medial, base do pedúnculo cerebral. Do quiasma óptico para lateral, parênquima, lobo temporal. Então isso aí é uma referência. Quando o centro for o nervo óptico, o quiasma óptico, o tracto óptico, você tem que fazer o quê? Qual é a melhor abordagem? A órbito-zigomática. E é assim que a gente avalia. Certo? Quando eu tenho ao contrário, quando as patologias forem abaixo da fissura silviana, eu faço o quê? Eu olho de cima para baixo. Eu tenho que olhar de cima para baixo. Quando elas estão para cima da fissura silviana, eu tenho que estender a cabeça do doente. Eu tenho que olhar de baixo para cima. Quando está abaixo da fissura silviana, eu olho de cima para baixo. Toda vez que eu olho de cima para baixo, eu tenho o quê? Qual é a abordagem que eu faço? Ou eu faço a pterional, eu posso olhar reto, um pouco de baixo para cima e um pouco de cima para baixo. Mas quando eu preciso estender muito de cima para baixo, eu preciso de patologias, que eu preciso, um ângulo de visão, eu tenho que ir lá para a profundidade. Qual é a abordagem que eu faço? É a abordagem através do temporal. Qual é a abordagem através do lobo temporal? Craniotomia pterional tem por objetivo expor a fissura lateral do cérebro, que é a fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral. Já a craniotomia pré-temporal tem por objetivo expor o lobo temporal. Se ela tem por objetivo expor o lobo temporal, eu posso ir por cima do temporal, via transsilviana. Não é uma continuação da pterional? Todas as craniotomias anterolaterais agora são expansões da craniotomia pterional. Se eu for por cima do lobo temporal, via transsilviana. Se eu for por baixo do lobo temporal, via subtemporal. Quem descreveu a via subtemporal? O Drake. É assim, Drake. Como você quer pronunciar? O Drake. Então vamos lá. Aí você tem a via o quê? Então, transsilviana, a via subtemporal. Ou eu posso soltar o temporal e jogar ele para trás, que é a via temporopolar. Esse é o grande erro. A via não é pré-temporal. A via é transsilviana, subtemporal e temporopolar. É quando você solta o lobo temporal e você retrai ele posteriormente. Então, o que as vias dão para nós? Ângulos de visão. A via transsilviana, ela dá um ângulo de visão. Me permite ver o quê? Carótida, bifurcação da carótida, cerebral médio, cerebral inferior. Me permite ver a basilar, terço superior da basilar, cerebral posterior bilateral, cerebelar superior bilateral e terceiro nervo. Isso a via transsilviana me permite. Agora, eu posso querer ampliar essa via. A ampliação da via transsilviana é a via temporopolar, que é a retração posterior do polo temporal. Eu estou ampliando a via transsilviana. Por quê? Eu estou tirando o polo temporal da frente. Então ele amplia o meu ângulo de visão anterolateral. Quando eu vou pela via subtemporal, a via subtemporal, ela dá um ângulo de visão que lateral. Enquanto a pterional é anterolateral, você vê as estruturas de frente,
não de frente que você vê na endoscopia, certo? Você vê as estruturas bilateralmente, a pré-temporal, a temporopolar, ela amplia esse ângulo de visão. Já a via subtemporal, você vê de lado. Por isso a via subtemporal, ela permite ver principalmente quem? Tronco. Ela permite ver relação de artéria perfurante, quando você usa a via subtemporal. Quando eu quero ver relação das perfurantes. Seja com aneurisma, com clipe, com tumor. Eu vejo a relação lateral, via lateral. Então eu vejo relação de perfurante. Isso me fornece a via subtemporal. Então, a craniotomia pterional, ela me fornece as vias transsilviana e subfrontal lateral. A craniotomia pré-temporal, ela me fornece, tem por objetivo expor o lobo temporal. E eu posso ir por cima, transsilviano, posso ir por baixo, subtemporal, posso ir pela frente, temporopolar. Ao conjunto dessas três vias, popularizada pelo Eusargil, transsilviana, descrita pelo Drake, subtemporal, descrita pelo Sano, temporopolar, as três vias em uma única craniotomia se chama de craniotomia o quê? Pré-temporal. Então, pré-temporal não é via pré-temporal, como muita gente fala aí. Craniotomia pré-temporal. Pré-temporal é craniotomia, que permite, numa mesma craniotomia, ela dá três craniotomias na realidade. A craniotomia subtemporal, descrita pelo Drake, a craniotomia temporopolar, descrita pelo Sano, e a craniotomia pterional, popularizada pelo Eusargil. Então isso é a craniotomia pré-temporal. Agora, quando eu olho um ângulo de visão, na pterional eu olho reto. Na órbita zigomática eu olho de baixo para cima. Na pré-temporal eu olho de cima para baixo. Esse é o jogo. Se a pré-temporal, se a pterional, o centro da craniotomia no osso, era a sutura escamosa, na pré-temporal vai ser quem? Quem vai ser o centro? Quem vai ser o centro no osso? Vai ser o quê? A asa maior do esfenoide. Vai ser quem? Externamente. Internamente a asa maior do esfenoide. Externamente quem vai ser? O osso. A parte escamosa e a superfície lateral da asa maior do esfenoide. Como no pterional era a sutura escamosa e o pterium. Agora na pré-temporal, o que é? É a parte escamosa do osso temporal. Superfície lateral da asa maior do senoide. Se na pterional era a asa menor do senoide, na pré-temporal é a asa maior do senoide, o centro. O limite superior quem seria? A sutura escamosa. O limite superior seria a asa menor do senoide. Então a craniotomia pré-temporal é a extensão da pterional para onde? Para baixo. Então o limite superior vai ser quem? Linha temporal superior. Você não tem que expor a fissura silviana? Você tem que expor. Então é uma pterional ampliada para baixo. E na próxima aula nós vamos ver que a órbita zigomática é uma pterional, na realidade é uma pré-temporal ampliada para frente. E qual é a diferença daqueles ptérigo-orbitais? Já ouviu falar? Craniotomia ptérigo-orbital, que é um pedaço da órbita, isso não serve para nada. Porque muda o seu ângulo de visão, mas não permite você trabalhar na estrutura. Quando você faz uma abordagem, é diferente você simplesmente visualizar a patologia. Você precisa trabalhar na patologia. Então, quando você deixa espículas, o seu instrumento bate. Por isso que o instrumento já é feito como? Bipolar. Você sabe por que existe o bipolar? O formato do bipolar é para contornar as estruturas. Você já viu o cirurgião geral usar bipolar? Não. Ele usa instrumento reto. É a mesma coisa. Nós temos que usar instrumentos retos até onde o correto? Até a dura mater. A partir da dura mater, se você fizer o contorno do músculo temporal, você usa o quê? Bipolares. Que eu uso o contorno do cérebro. É a mesma coisa. Se eu for usar uma cirurgia transparenquimatosa, qual seria
o começo da cirurgia? Com que tipo de bipolar? Reto! Seria bipolar reto. Se eu for usar uma cirurgia transparenquimatosa, seria um bipolar reto. Então, bipolar reto. Bipolar reto. Então é isso que a gente tem que saber. Isso é neurocirurgia. A gente tem que saber isso. Então, como a gente vai fazer a pré-temporal, então, nós vamos aqui patologias. A gente faz pré-temporal. Meningiomas da base do crânio. Meningiomas que o centro é a asa maior do senoide. Meningiomas que o centro é a asa menor do senoide, mas se o centro só tiver a asa menor do senoide, é pteronal. Se o centro for a asa maior do senoide, pré-temporal. Se o centro for a asa menor do senoide com expansão para baixo, pré-temporal. Quais são as patologias? Invasão do assoalho da fossa média. Patologias da parede lateral do parede lateral do seio cavernoso. O teto do seio cavernoso é uma continuação de quem? Parte interior do teto do seio cavernoso. Quem que é, Caluf? Quem compõe? Quem forma a parte interior do teto do seio cavernoso? Quem que é? Quem forma a parte anterior do teto do seio cavernoso? Clinoide anterior. Clinoide anterior, o que ela é, Alberg? Extremidade medial da asa menor do senoide, parede lateral do canal óptico, teto da fissura orbitária superior. Extremidade medial da asa menor do senoide. A gente tem que sempre ficar repetindo. A fissura orbitária superior é parede anterior do teto do seio cavernoso. Então, se a clinoide anterior é parte anterior do teto do seio cavernoso e a extremidade medial da asa menor do senoide, portanto, a clinoide anterior, qual é a crinotomia das patologias da clinoide anterior? Qual que é a crinotomia quando eu tenho patologias da clinoide anterior? Pteronal! Não é a extremidade medial da asa menor do senoide? A asa menor do senoide é paralela à fissura silviana. Qual é a crâniotomia que tem por objetivo expor a fissura lateral do cérebro ou fissura silviana? Crâniotomia pteronal. Quem que está paralela à clinoide anterior? Trígono, triângulo, nervo óculo motor. Então, quando eu quero acessar o teto do seio cavernoso, qual é a crâniotomia que eu faço? Pteronal. Já a parede lateral do seio cavernoso, eu vou mostrar. O que nós temos? Quem que obstrui a parede lateral? Quem que ocupa? O lobo temporal. Se o lobo temporal obstrui a parede lateral do seio cavernoso, eu tenho que fazer o que para ver a parede lateral do seio cavernoso, Berg? Tirar o lobo temporal. Se eu tenho que tirar o lobo temporal, se é o lobo temporal, qual é a craniotomia que tem por objetivo expor o lobo temporal? Pré-temporal. Então, quando eu quero expor a parede lateral do seio cavernoso, que craniotomia que eu tenho que fazer? Pré-temporal. Portanto, se eu precisar acessar a parede lateral e o teto do seio cavernoso, que craniotomia que eu faço? Pré-temporal. Pré-temporal não é pteronal estendida para baixo? Ela me dá tudo que eu tenho a pteronal, mais a parte inferior. Ou se eu quero a parte superior também, eu vou fazer o quê? Uma órbita zigomática, ela me dá tudo. O dia que você tiver dúvida no que fazer, o que você faz? Órbita zigomática, muito bem. Então, vamos lá. Como é que eu faço a pré-temporal? Então, a pré-temporal é tudo que você olha de cima para baixo. Todas as vias transcavernosas é melhor pré-temporal. Hoje, bifurcação da basilar, ou eu faço uma bifurcação alta, eu faço órbita zigomática. Se é uma bifurcação normal baixa, eu faço o quê? Antigamente eu fazia pteronal para bifurcação normal, hoje eu faço tudo pré-temporal. Por quê? Porque eu vou pela via transsilviana. Se eu tiver algum problema, eu faço o quê? Eu já tenho a via temporopolar e subtemporal. Então eu faço pré-temporal, eu faço órbita zigomática. Certo? Bifurcações altas da basilar, órbita zigomática. Bifurcações normais ou baixo, eu faço pré-temporal. Certo? Até que, para clipar um basilar, a melhor via de abordagem, qual é? A temporopolar, na minha opinião. Certo? Então vamos lá. Como é que eu opero
o paciente. Onde eu faço a incisão? O que eu tenho que expor aqui? Qual é o objetivo da incisão? Você fala uma incisão ampla, uma incisão pequena. Qual é a diferença de uma incisão na pré-temporal? Hoje, se vocês olharem os eyebrows, o eyebrow que você faz aqui, ó, na realidade, o que você tem no eyebrow? Hoje, o que você faz aqui são patologias retas. Quando você quer aqui fissura silviana, o que está acontecendo? Ah, não vou mexer com a estética. Pelo contrário, a estética é muito pior. Porque você vai tirar a asa maior do centro, você vai tirar o pitélio. Hoje você vê que o cara tira o pitélio. Você não consegue ver. Então o grande problema da estética é o pitélio. Por isso, a arte, quando o paciente está com defeito, na realidade, é um defeito de fechamento, é o cara que não sabe fechar. Porque não é atrofia do músculo temporal. O músculo, você tem o defeito do paciente, é a deficiência do cirurgião em saber reconstruir o crânio. Porque o crânio não é em 2D, ele é em 3D. Então o cara precisa imaginar a curvatura do crânio. E por isso você faz o quê? Você vai fechar com fio? Não, você tem que fechar nem com placa, é com acrílico. Por quê? Porque quando você reabre um doente, o que você vê num doente que você não reconstruiu? O músculo está invaginado. É isso que dá aquela profundidade do doente. É que o músculo não invagina. Por isso você tem que fazer o quê? Você tem que reconstruir a base do crânio. Só que o cara está no final da cirurgia, está com o saco cheio, é o último escalão que fecha. Então, na realidade, hoje, no serviço privado, o que o doente se queixa? Ele se queixa da estética. Ele se queixa da estética. Você faz um trabalho maravilhoso, o cara fecha meia boca. O que acontece? O cara vê o meu trabalho meia boca. Então, quando você tem que ver, é a reconstrução. Qual é o grande problema? É o pitélio. Porque o pitélio, você drila a asa maior. A asa menor do senoide. Você drila, você fresa a asa menor do senoide. Você não corta, você fresa. Então fica um buraco. Então você tem que saber refazer esse buraco. Então não é que se você entra pela lateral, pela frente. O ideal, quando você faz o eyebrow, é você cortar tendo uma prega da pálpebra, não é cortar na sobrancelha, que aí fica um defeito. Por isso que eu sou a favor ainda dos acessos anterolaterais, por quê? Porque você faz atrás do cabelo. O paciente melhor reconstruído, a melhor abordagem por trás. Por quê? Você pega cirurgião plástico, ele opera onde? O que ele faz? Ele não faz uma bicoronal? Boa parte do cirurgião faz uma bicoronal. E o doente não sai feliz e contente? Porque o cara sabe reconstruir. Só que o cirurgião está focado em outra parte, ele não está focado na estética. Ele está focado no tempo cerebral. Então, quando você faz, qual é o problema da pele? Você vai cortar assim ou você vai cortar assim a pele? Por que você corta reto, para cima? Para acompanhar quem? Tanto a vascularização quanto a inervação. Então você corta reto, para quê? Por isso que você sobe aqui, ó. Para você acompanhar a vascularização e a inervação. E lembrando, a posição do ramo frontal do facial é sempre, em 100% dos casos, é anterior a quem? A artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial é ramo terminal de quem? Da carótida externa. A carótida externa ela dá o quê? Temporal superficial e qual que é outro ramo terminal? Maxilar. E boa parte das vezes a ramificação se ocorre dentro de quem? Da parótida. Por isso ela vai percorrendo, ela vai perfurando as faces. Por isso a continuação da face temporal superficial, quem que é? A face parotídea. Ela se continua como face da parótida. Então o que nós temos aqui, ó? A incisão ela tem que ser o quê? Quanto maior é a projeção posterior do cabelo, da linha do cabelo, maior a incisão. Você não pode deixar cicatriz na testa. Só que o que chama atenção também, você tem que ver o quanto você roda do flap. Você não pode deixar, lembra? O flap ele não pode ficar reto.
Senão ele leva um kink dos vasos. Ele fecha os vasos. Por isso você sempre tem que colocar uma compressa para manter a curvatura do flap. Senão o flap ele sai o quê? Ele sai cheio de bolha. Quando você vê um doente cheio de crosta lá, você sabe que o cara não sabe abrir. Doente que vem com crosta, o cara operou errado. Abriu o pele errado. Porque ou ele coagulou os vasos, você nunca coagula pequenos vasos. Você só coagula na abertura da pele grandes vasos. E o tempo de tração de sobrevivência do tecido é em torno de 2 horas. A cada 2 horas você precisa trocar a posição do anzol. Então não importa o tamanho do corte da pele. Importa como você corta a pele, como você trata a pele. Por isso que não se corta a pele com monopolar. Se corta a pele com bipolar. Então, se corta a pele com lâmina fria. Então o que você faz? Você pode fazer na borda superior do arco zigomático. Antigamente fazia na borda inferior. Você faz o quê? Na borda superior do arco zigomático. Só que hoje você pode fazer até aqui, ó. Na implantação da linha da orelha. Você começa aqui, ó. Isso vai depender do quê? Do chamado... Vai depender do arco zigomático com quem? Com o músculo temporal. Por quê? Quanto mais acima do arco zigomático, eu chamo do quê? De fossa. Acima do arco zigomático, eu chamo de fossa perrona. Temporal. E abaixo, eu chamo de fossa infratemporal. Certo? Então, o que chama a atenção aqui quando você faz a coisa? O que vai mudar? O que vai dificultar para você? É a espessura do músculo temporal. Por exemplo, esse cadáver aqui. Qual é um cadáver que vai ser de fácil ou difícil para expor a fossa temporal? O que vocês acham? Olhando para a composição. O que vocês acham? Vai ser fácil ou vai ser difícil? Difícil por quê? Porque é o quê? Porque é obesa. Então, quando você for virar esse músculo aqui, é um músculo espesso. É isso que a gente tem que ver. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer o quê? Se você tem que expor quem? Na pterional, o centro é a sutura escamosa, é o ptérium. Quando você cortar o músculo e descer o músculo, o centro não for o ptérium, você tem que fazer o quê? Abaixar mais o músculo. Mas se está duro para abaixar o músculo, o que você consegue abaixar o músculo como? Como você consegue abaixar mais o músculo temporal? Tirando quem? O arco zigomático. Aí está indicado cortar o arco zigomático. É nessa situação que está indicado. Então, quando você corta o arco zigomático? Você corta o arco zigomático e você precisa baixar o músculo temporal. Por isso você corta o arco zigomático se a pterional, o músculo for espesso. Se você corta o arco zigomático, se você tiver a fossa temporal, o quê? Obstruída pelo músculo temporal. Então é aí que você corta o arco zigomático. Pode entrar, entra aí, vamos lá. Entra. E aí, Carlos? Dá óculos para eles aí. Tem óculos aí, Thiago? Vamos, Thiago. Acorda, Thiago. Vamos, Thiago. Então, o que acontece? É aí que você corta. Começou agora há pouco. Pode entrar. Também entra. Vamos lá. Vamos. Então vamos lá. Como é que você corta? Porque você tem um músculo temporal. Então quem determina o corte do arco zigomático é o músculo temporal. Se eu tenho na pterional, ó, olhem para aquela tela aqui, ó. Ó, para aquela lá, ó. Aquela está em 3D, essa aqui não está falhando em 3D, aquela lá. O lobo temporal, o músculo temporal é que vai determinar. Na pterional, o centro é a sutura escamosa. Então, se o músculo ficar próximo à sutura escamosa, eu sei que o centro não vai ser a sutura escamosa, ou seja, o centro não vai ser a fissura siliana. Então, eu tenho que abaixar mais o músculo temporal. Para eu abaixar mais o músculo temporal, eu tenho que fazer o quê? Cortar o zigoma. Então, por isso que muitas vezes a pterional tem que vir cortado junto, porque você tem que cortar o zigoma. E como corta o zigoma, nós vamos mostrar na semana que vem na órbita zigomática.
É a mesma coisa na pré-temporal. Quando você faz uma pré-temporal, quando você faz uma pré-temporal zigomática, o que vai determinar? A conformação da fossa média, do assoalho da fossa média, tem fossa média rasa, tem fossa média mais funda. Então vai determinar da conformação da fossa média, mas vai determinar o quê? O músculo. Quem determina a espessura do músculo temporal. Se eu precisar da fossa média, da fossa média reta, flat, eu preciso ter o quê? O músculo temporal muito baixo. Então a borda superior do arco zigomático corresponde a quem? A borda superior do arco zigomático corresponde a quem? A borda inferolateral do lobo temporal. Ele é um pouco acima. Por isso, quando eu necessito retificar, eu preciso da via subtemporal, boa parte das vezes eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar o zigoma. Só se eu tiver um músculo muito fino. Por isso, quando você precisa utilizar a via subtemporal, principalmente em patologias aneurismáticas, da basilar ou da cerebral posterior, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma retirada do zigomático. Então você faz uma pré-temporal zigomática, ou, se é uma bifurcação alta, uma órbito zigomática. Então, quando você retira o zigoma quando o centro da sua craniotomia for impedido, o centro da sua craniotomia for obstruído por quem? Pelo músculo temporal. Então eu preciso abaixar mais o músculo temporal. Como eu abaixo mais o músculo temporal? Cortando o arco zigomático. Certo? Então vamos lá. Então, como que eu tenho que deixar? Então aqui, ó, a pteronal, o centro é isso aqui, ó. O canto lateral do olho. Isso aqui corresponde à fissura silviana. Aí, só que a pré-temporal, se isso aqui é o centro da pteronal, o centro da pré-temporal é abaixo do canto lateral do olho. Então, para eu ter isso aqui como centro, o que eu preciso ter no corte da pele? Como precisa ser o corte da pele? Então, quando você passa, você tem isso aqui, ó, a extremidade proximal. Passa o próximo, Thiago, por favor. E a extremidade distal. A união dos dois tem que passar muito próximo a quem? A quem, Alberto? Você que está inspirado hoje, Alberto. Tem que passar perto de quem? A união dos dois. Quando você passa uma linha imaginária que vai da extremidade distal à extremidade proximal, tem que passar próximo a quem? O teto da órbita. Porque eu vou ter que expandir quem? Eu vou ter que expor a junção do processo zigomático com o frontal, a parte inferior, processo frontal do osso zigomático, com o processo temporal do osso zigomático. Eu tenho que expor aquele ângulo. Porque aquele ângulo corresponde à superfície lateral da asa maior do esfenoide. Aquele ângulo corresponde a quem? O polo temporal. Então, o centro da craniotomia, na pterional, era a sutura escamosa e ptéreo no osso, na parte externa, na parte interna, a asa menor do esfenoide. Em termos cerebrais, fissura silviana. Em termos arteriais, artéria cerebral média, bifurcação da carótida, cerebral anterior, carótida interna. Isso é o centro da craniotomia pterional. Quando o centro for acima, eu quiser patologias que o centro for acima da carótida interna, o furo do nervo óptico, craniotomias órbitos zigomáticas. Para quem não chegou, porque a cinta é a quem? Quem que é a cinta? Que forma? O tracto óptico. Do tracto óptico para cima. Diencéfalo. Do tracto óptico para baixo. Cisterna. Do tracto óptico para medial. Base do pedúnculo cerebral. Do tracto óptico para lateral. Lobo temporal. Então o tracto óptico ele abraça. Ele é o seu limite. Então quando o centro for nervo óptico, quiasma óptico, tracto óptico, craniotomia órbito zigomática. Quando o centro for abaixo da carótida, terceiro nervo, borda livre da tenda, craniotomia pré-temporal. Então você tem o centro no osso, você tem o centro na parte externa do osso, na parte interna do osso e no cérebro. Você tem o centro das estruturas cerebrais. Então quando você vai fazer uma pterional, você faz uma pterional quando você quer o centro do quê? A doença da carótida,
da bifurcação da carótida cerebral média de M1 e de M2. Agora, tem variações anatômicas que me permitem mudar a craniotomia. Quando o centro for o espaço, foi a superfície inferior do frontal, a extensão dela, que é nervo óptico, quiasma óptico, tracto óptico assoalho do terceiro ventrículo, craniotomia órbito-zigomática. Quando o centro for o terceiro nervo, craniotomia pré-temporal. Ou seja, da carótida, quem que é a pteronal? É carótida. Carótida para cima, órbito-zigomática, carótida para baixo, pré-temporal. Então, o centro, quando você pensa em patologia da carótida, você tem que pensar em que craniotomia? Pteronal. É assim que a gente pensa. Ah, não é aneurisma cerebral médio, o que eu faço? Pteronal? Não. É porque a pteronal? Porque é o centro do jogo. Eu quero expandir a pteronal para baixo, pré-temporal. Eu quero expandir a pteronal para frente, órbito-zigomática. É assim que a gente faz. Então, por isso que o centro agora não é quem? Não é a... Quem que é o centro da pteronal mesmo? Sutura escamosa e ptério. Quem que é o centro da pré-temporal? Parte escamosa do osso temporal e superfície lateral da asa maior do senoide. Então por isso que precisa baixar isso aqui. Por isso que precisa estender a incisura. Por isso você faz da borda superior do arco zigomático até a linha M pupilar contralateral. Ou eu posso estender para a linha temporal superior contralateral. Ou pode até fazer uma bicoronal, que vai depender disso. Muitas vezes depende da projeção como chama, da linha do cabelo. Quanto mais posterior, maior a incisão. Então você tem que pegar a extremidade distal e a extremidade proximal. A união dos dois tem que passar próximo a quem? Ao rebordo orbital superior. É assim que a gente faz. Quanto mais próximo, mais anterior vir, mais fácil será. Por quê? Qual é o objetivo quando você roda a pele? É não fazer o que na pele? Isquemia. Como você não faz a isquemia? Voltando, não dobrando a pele. Por isso você tem que pôr compressa para manter o ângulo da pele. Então você diminui a tração da pele, você diminui a chance de fazer bolha na pele, você diminui a chance de fazer o quê? Crosta na pele. Quando você vê o doente tudo cheio de crosta, é que o doente não sabe abrir. O indivíduo não sabe abrir. O erro foi da abertura. Que o negro você não pode coagular, você só coagula grandes vasos. Ah, mas eu tenho problema em coagular, então infiltra. E o outro modo é anzol. Por isso que o anzol você tem que trocar a cada quanto tempo? A cada 2 horas, que é o tempo de isquemia da pele. Então vamos lá, passo, próximo já está perto, vamos lá. Então qual é a diferença da pteronal? Ó? Isso aqui é pteronal, aí nós vamos expandir. Ó. A pré-temporal você expande para frente e expande para baixo. Passo próximo. É isso aqui, ó. Você pode falar, até quando você expande? Até a borda inferior do arco zigomático. A partir do arco zigomático, se eu expando inferiormente, o que pode acontecer? Lesionar quem? O nervo facial. Eu vou no ramo frontal, mas eu estou começando a entrar onde? Abaixo do arco zigomático, como chama isso aqui mesmo? Ouvido, não é? Não é otos. Então, ao lado do ouvido, você chama do quê? Parótida. Quem está dentro da parótida? Facial. Quem está dentro da parótida? Quem está dentro da parótida? Facial e quem mais? A carótida. A carótida externa. A ramificação terminal geralmente ocorre dentro da carótida externa. Por isso, um é paralelo ao outro, um é junto com o outro. Por isso, o ramo frontal do facial sempre está onde? Anteriormente à artéria temporal superficial. É assim que a gente tem que ver. Então, se você tiver dúvida, lembra da aula passada? Eu corto o que aqui? Pele e o que mais? Como que eu não leso a artéria? Eu não leso o nervo, sempre trabalhando, ou em cima da artéria ou atrás da artéria. Ok? Mas se, como eu não leso a artéria? Onde está a artéria? Lembra da aula passada? Está onde? Passo próximo. Onde está a artéria? Quando eu chegar na artéria aqui, onde ela está? O que eu corto para chegar na artéria temporal superficial? Primeiro, ela é um landmark para nós ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o facial está à frente dela. Nós não sabemos o quanto ele está. Aí varia de doente para doente.
Então você pode ter a sorte de ele estar lá na frente, você pode ter o azar de ele estar muito próximo. Então você sempre trabalha o quê? Por que ele é um landmark? Porque você sempre vai trabalhar atrás dela. Então é aqui todos os cortes, é isso que a gente tem que aprender, estão atrás da artéria temporal superficial. Por isso o corte da pele é igual a pteronal. Você faz, aqui ó, você corta pele, subcutâneo, como que eu chamo abaixo da linha temporal superior mesmo? Fáscia inominada. A projeção lateral da galha se chama entre as linhas temporais superiores, que é a aponeurose entre o músculo frontal e occipital. A projeção lateral da galha se chama de fáscia inominada. E aqui você tem o quê? Você corta pele, subcutânea e fáscia inominada, até chegar o quê? 1,5 a 2 centímetros distal rebordo orbital superior em direção à raiz do zigoma. Quem está na raiz? Quem que é o seu landmark? A artéria temporal superficial. Então é disso aqui que eu começo a fazer a dissecção interfacial. Eu não posso expandir para frente e depois voltar. Eu aprendi assim, expandir até o processo frontozigomático, orbital externo, como você quer, e voltava para fazer. Aí todo mundo sai com facial. Aí quem que é o vilão da história? É a dissecção interfacial. E não é a peça que está por trás. Por isso, se você tem que começar aqui, atrás da artéria temporal. Se você for lá e voltar para dissecar, está errado, o cara vai sair com facial. Aí você pega os cabeças de bagre e fica a mesma coisa que um artista. Então é isso que você tem que saber aqui. Você tem que saber trabalhar com o landmark. Então, 1,5 a 2 centímetros distal rebordo orbital superior em direção à raiz posterior do zigoma. Então aqui que você começa a fazer a dissecção interfacial. O que é o seu landmark de trabalho? A artéria temporal superficial. Você vai expor a artéria temporal superficial. Ela está embaixo de quem? Da face inominada. Ela está entre a face inominada e quem? O que é essa membrana brilhante aqui? O que é isso? Camada superficial da face temporal superficial. É isso aí, Amanda. Está estudando. Então vamos lá. Passo próximo. Não, pega só um pouquinho. Isso aqui, ó. Só volta só um pouquinho, tá? Isso aqui tá bom? Isso aqui tá bom até o momento ou não? O que chama a atenção? O que você tem que olhar em cada passo da craniotomia? Tá bom até o momento ou não tá? O que vocês acham? O posterior tá muito legal. O posterior não mais, então. É, o posterior tá posterior, mas eu posso falar assim, o Berg, se eu quero o lobo da ínsula, tá certo ou tá errado? O lobo da ínsula tá dentro de quem? Fissura. Da fissura silviana. A craniotomia pteronal tem por objetivo expor fissura lateral do cérebro ou fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral. Então, para tumores do lobo da ínsula, qual é a craniotomia que você faz? É na pega, né? Piteiro, não foi segunda-feira passada lá? Ou não está entendendo o que de hoje estou falando? Sim. Não é, gente? Então, o que você tem aqui? Então, você vai posteriormente. Aí está certo com o lobo da ínsula isso aqui ou não? Vamos ver se o senhor prestou atenção. Está certo uma craniotomia dessa? Uma incisão na pele dessa ou não? Para a porção posterior já não. Por quê? Sim ou não? Não. Por que não? Porque necessitamos. O que você tem que pensar na ínsula? Toda vez que eu falar ínsula para você, o que tem que vir na sua cabeça? O que tem que vir? Quase. É isso mesmo a ideia. Qual é o que você tem que vir na sua cabeça? O limite anterior e o limite posterior. Quem que é o limite anterior? Ponto silviano anterior. Límen da ínsula. Quem que é o limite posterior? Giro de Herschel. Giro de Herschel corresponde a quem? Tem a posição com o giro pós-central. Tem a posição com quem? Polo acústico externo. Então essa incisão está, se eu quisesse falar que está para o lobo da ínsula, vamos contestar o Oberg. Ele está defendendo o pessoal do Rio. Vai, Oberg, e aí? Estou certo ou estou errado com o lobo da ínsula? Tá certo. Então isso aqui, se eu quisesse justificar, eu estaria justificando com o lobo da ínsula. Se eu tivesse superior no aneurisma de cerebral média, está certo ou está errado? Está errado. Aí você poderia falar, tá certo se fosse M2 ou M3. Mas para M1 eu não preciso disso aqui. Na realidade, o que acontece? A pteronal não é isso aqui, ela é isso aqui, ó. Ela tem por objetivo um diamante a descrição. Então é só tirada do ptério. Por isso é craniotomia pteronal. Por isso é uma craniotomia frontotempo-esfenoidal. Só que a gente faz o quê? O que tipo de craniotomia? Frontotempo-esfenoparietal. Por isso que na realidade a gente transformou. Aí você quer reduzir para o normal. Aí você volta e você põe o nome que você quer.
Então, vamos lá, próximo. Então, o que reflete isso para mim? Até o momento, você acha que está bom ou não está bom aqui? Vai, Juan, tá bom ou não tá bom? Põe isso, põe o óculos. Vamos lá, Juan. Tá bom ou não tá bom até agora? Se tá bom porque tá bom, se tá ruim porque tá ruim. Vai, Thiago, tá bom ou tá ruim? Vai, Juan. Por quê? Porque tem todos os parâmetros que falam, né? Está trabalhando detrás. Você está vendo se tá ainda. Você tem condições de falar se está boa ou não? O que eu estou falando aqui? O que eu estou vendo aqui como referência? Qual é a única referência que eu tenho no momento? Eu tenho a. Qual? A artéria temporal. Mas qual é a referência de dentro da cabeça que eu tenho até o momento? Qual é o ponto de referência? A linha temporal superior. A linha temporal superior, até o momento, ela corresponde o que para nós? O sulco frontal inferior. Então, da linha temporal superior para cima, giro frontal médio. Da linha temporal superior para baixo, giro frontal inferior. Então, aqui ainda não tenho condições. Pode estar bom, pode estar ruim. Ainda não tenho condições de falar. Por isso, a órbita, quando você faz uma dissecção interfacial, qual é a vantagem em relação ao músculo cutâneo? A músculo cutâneo, você joga todo o conjunto para frente. Então você tem uma maior tração. Você, num primeiro momento, você até diminui o ângulo de visão, porque fica um bulging de músculo. Mas quando você drena a líquor, no final fica a mesma coisa. No final da cirurgia. Depois você abre todas as cisternas, o ângulo de visão passa a ser praticamente o mesmo. Só que você retrai muito o músculo. Então muitas vezes ele pode fazer o quê? Quando você tem a tração do temporal, o que pode acontecer? Não? Pode acontecer o quê? Reflexo, óculo, aqui no caso o músculo trigêmeo cardíaco. Pode fazer parada cardíaca. Você vê que muitas cirurgias, uma tracionar bastante temporal, o cara começa a fazer parada cardíaca. Então, mas o que chama atenção? Ou você faz uma dissecção, o músculo na dissecção interfacial e volta póstero inferiormente. Só que qual é a vantagem, depois de ver na dissecção interfacial? É que eu posso voltar e abrir o zigoma. É mais fácil. Se não ficar bom, porque até agora eu não sei se vai estar bom minha peritonia. Pode até estar bom para uma pequena, pode estar ruim para uma parada temporal. Até agora eu não sei. Então é por isso que você tem que trabalhar com a hipótese. Por isso eu sempre aprendi, sempre fiz dissecção interfacial. E não fazia músculo cutâneo. Então vamos lá, passo próximo. Aí tem a artéria temporal superficial. Sempre vai lembrar. Então, se isso aqui é artéria temporal superficial, que foi cortado pele, subcutâneo e face nominada. Como chama isso aqui? Camada superficial da face temporal superficial. Se isso aqui é linha temporal superior, daqui giro frontal médio, daqui para baixo giro frontal inferior. O osso temporal está aqui embaixo. Então, não sei se está bom ou se está ruim. Ainda eu não tenho condições de falar se está bom ou se está ruim. Então, vamos lá. Passo próximo. Passo próximo. E aí eu mostrando embaixo, né, passo próximo, mostrando ela entrando na parótida, aqui na finalidade da aula hoje, passo próximo, vai passando. Isso aqui é para você fazer bypass, tá? Quando você faz assim, é para você fazer bypass, passo próximo. E aí você faz a dissecção interfacial. Como você começa a fazer a dissecção interfacial? Você começa aqui embaixo ou você começa aqui em cima? A gente já viu na aula passada. Como a gente começa? Começa de cima. Por que você começa de cima? Porque o quê? A vascularização baixa. Porque todo o sentido da vascularização não é de baixo para cima. Então, onde você tem a penetração dos vasos nervos? Embaixo. Você vê que é diferente, ó. Embaixo você tem, ó, vermelho, azul. Em cima você não tem nada, é branco. A mesma coisa quando você for fazer a drilagem. Se for afastar, você disseca a dura mater, você separa a dura mater do frontal, não do temporal. Porque o temporal é rico em plexo venoso. Começa a sangrar, então você tem que fazer o descolamento de quem? Você separa a dura mater da superfície da lâmina interna do osso, aonde? No frontal. Então é isso, então você começa a dissecar de cima para baixo. De cima para baixo, em meio a 2 centímetros distal, distal rebordo orbital superior em direção à raiz posterior do zigoma. E aí você vai para o conjunto, ó. Por isso, a maior chance de lesão é na parte inferior. Porque é o local que você tem penetração de vaso nervo. Por isso você começa em cima e vai embaixo.
Você faz uma incisão e aonde você tem o coxinho de gordura? É no terço proximal do músculo. Por que você tem no terço proximal do músculo o coxinho de gordura e não tem atrás? Para proteger quem? Artérias e nervos. Por isso você tem o coxinho de gordura. É feito para proteção. A gordura ela amortece. Você não tem um nervo importante, que é o nervo facial? Então ela está protegendo aqui, ó. Por isso que aqui embaixo tem. Então é por isso que você disseca. E aonde está o nervo? Onde está o ramo frontal do facial? Onde está? Ele pode estar entre quem? Ele pode estar entre o subcutâneo e quem? E a face temporal e a face nominada. Ou ele pode estar mais frequentemente entre a face nominada e quem? Camada superficial. Depende aonde que você está fazendo o corte. Ele vai subindo, ele vai se superficializando. No meio da parótida, ele vai penetrando. Por isso é que você tem que cortar aqui, ó. Você tem que jogar em cima. Isso aqui o que é? Camada profunda da face temporal superficial. E a partir daí, ó, na pteronal a gente faz até aqui, ó. Como que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui mesmo? Sutura frontozigomática. O que corresponde à sutura frontozigomática? Corresponde aqui, Alberto. Glândula lacrimal. Então aqui, ó, na pteronal só tem que expor até aqui, ó. Da pré-temporal agora tem que expor tudo isso aqui, ó. Esse é o centro. Então aqui, ó, no osso, quem que é o centro? A sutura frontozigomática na pteronal. Quem é o centro agora? A junção entre o processo frontal do zigomato e o processo temporal do zigomato. Então é mais um landmark que você tem. Então a gente sempre vai trabalhando com landmarks. Quanto mais landmarks eu tiver, melhor vai ser a minha abordagem, maior vai ser a minha cirurgia. Então é assim que a gente trabalha, é assim que você vai ganhando experiência. Você vai usando os landmarks. Eu tenho isso, tenho aquilo, você vai checando. Para daí você ter a melhor abordagem. Passo próximo. Aí, ó, fácil, pode jogar, ali. E aí como você corta o músculo? Você corta o músculo como você quiser. Aí, ó, onde você põe o anzol? Você põe um na linha temporal superior, um em cima e um embaixo. Depois você faz a dissecção interfacial, você põe aqui, ó, você põe 3 embaixo. Qual é o problema do anzol? O que você tem que ver? Pode isquemiar, é uma coisa, que mais? Mas qual é o grande problema do anzol? É? Compressão nervosa. Compressão nervosa. O que você acha? Vamos supor. Você e ele. Você fica mais esperto com quem? Se um dos dois fosse um paciente com o seu tipo de face e com o tipo dele de face. Você fica mais esperto com quem? Na cirurgia. Qual é a diferença? Quando você retrai, quando você dá ponto, por isso que é importante, o negro, muitas vezes o negro sai cego da cirurgia, porque ele fixa no campo. Aí você fala, porque drilou, aneurisma não deve ser operado. Não é, por causa da craniotomia. 90% das minhas complicações que eu tenho é por causa de craniotomia. A complicação das minhas cirurgias é mais craniotomia. O que você tem aí? O que você tem que olhar sempre? Isso aqui, ó. O que você tem aqui? O olho. Isso aqui você tem que jogar para cima. Você vai comprimir o olho. Se é um paciente de órbita rasa, você tem mais chance do que fazer o quê? O cara sair cego. Por quê? Porque comprime um pouco o globo. Você não fica com a visão preta. Por quê? Porque está em isquemia. Isquemia da artéria central da retina. Pode evoluir até com uma trombose da veia oftálmica superior, da veia orbitária superior. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. E aí você tem o quê? A fáscia, a galha, ela se continua com quem? Com a pele órbita em cima. Se continua, a face inominada, com a fáscia parotídea embaixo. É tudo uma fáscia só. Depois, lembra, no pescoço tem fáscia cervical superficial. Então é assim que a gente tem que fazer. E aí você corta o músculo como você quiser. Você pode cortar o músculo como aqui? Você pode vir um filete aqui
e jogar tudo para baixo, você pode fazer o corte aqui, mas o importante é a parte de trás aqui, ó. Você só corta a fáscia, não precisa cortar o músculo. Quem sustenta o músculo, quem deixa o músculo rígido é a fáscia. Você não precisa cortar o músculo, você só vai lacear o músculo, por isso você disseca. É importante você conservar a fáscia temporal superficial ou profunda. Profundo. Por que é profundo? Porque ahí es donde están la inervación. Porque vem ter tanto a inervação quanto a vascularização do músculo temporal, vem pela fáscia temporal profunda. O músculo temporal é um dos músculos da mastigação. Então quem inerva? Trigêmeo. Quem inerva? La rama motora. Lá, rama motor. Roberto, tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? É o ramo motor ou não é? É o V3. É o ramo motor ou não é? Você concorda ou você discorda? Você discorda por quê? Porque... Não, você está discordando com você mesmo. Não, Você discorda. É o ramo motor. É a rama motor. acompanha A rama motor acompanha. Ó, se ele acertar, aí não dá, hein? Bruno, o que é, Bruno? Endovascular. Bruno é endovascular. E aí, Bruno, o que é? Tá certo ou tá errado? Eu acho que tá certo. Então vamos pensar aqueles que têm 200 anos de fé. Vai, Juan. Tá certo ou errado? Uma mandíbula do trigêmeo. Tá certo o ramo motor do trigêmeo ou não? Certo. Tá certo o ramo motor do trigêmeo ou não? A raiz puxa. Sebastião. Sem ser. Completa aí, Sebastião. Tá certo ou tá errado? É a raiz. É a raiz, moçada. Não existe ramo motor do trigêmeo. Lembra? Tem 3 ramos. O trigêmeo tem 3 ramos. 3 ramos. Os 3 ramos do trigêmeo, eles são ramos o quê? Na realidade são ramos sensitivos. Você tem o ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Você tem 2 raízes. Uma sensitiva maior e uma motora menor. E a raiz motora, ela acompanha quem? O ramo mandibular. Por isso que o ramo mandibular passa a ser misto, que a raiz motora acompanha. E ela que inerva a musculatura da mastigação. Então, quando você fala o ramo mandibular, então não é ramo motor. Porque você não tem na realidade um ramo motor. Você tem o ramo mandibular que tem 2 tipos de raízes. E isso é extremamente importante. Por isso que eu sempre insisto nisso aí. Porque são coisas diferentes, são tratamentos diferentes, são visões diferentes, são posições diferentes. Quando você tem a raiz sensitiva e motor do trigêmeo, você tem que saber, quando você opera a região do trigêmeo, você faz peeling da fossa média, você tem que saber a posição da raiz motor. A posição da raiz motor em relação ao tronco do trigêmeo, em relação ao gânglio trigeminal e a posição ao ramo mandibular. Então ela vai caminhando. Então vamos lá. Passo próximo. Vamos, Thiago. Corre, Thiago. Então o que você tem aqui? Ó? Como que nós vamos dissecar isso aqui? Nós vamos dissecar na próxima aula, eu mostro a cirurgia. Nós vamos dissecar com a ponta da rugina. Quais são os pontos frágeis da face? São quem? É a sutura. Onde a face vai romper? Na sutura. Então tem fáscias mais fáceis, fáscias mais difíceis. Quando você tem uma dura mater mais frágil, geralmente você tem uma dura mater mais frágil e uma fáscia temporal profunda mais frágil. Que tipo de doente? Quê? Do idoso. Mas qual é o tipo de doente que você sempre observa? Um doente com isquemia crônica. Um doente que faz que tipo de hábito? Que geralmente esse doente é doente em tudo. Tabagismo. Então você vai ver que a fáscia ela é mais fina, você vai ver que a dura mater é mais fina. Maior incidência quando você lesa, você vai ver o doente ele é tabagista. Por quê? Porque o cara vive em regime de hipóxia. Então quando você tem aqui, você vai dissecar com a ponta da rugina. E nós vamos de posterior, da região posterior superior para frente. É de trás para frente, de cima para baixo. Por que isso aqui, Juan? Você que é um cirurgião de base de crânio. Por quê?
Porque você tem os olhos, mas você tem agora o quê? O que chama a atenção? O sistema de drenagem venoso. Então aqui, ó, se vocês olharem isso aqui na escama temporal, você tem músculo temporal superficial. Na fossa lateral, na face lateral da asa maior do senoide, você tem o quê? O músculo temporal profundo. Na parte anterior tem dois tipos de músculos, com origem e inserções diferentes. O músculo temporal superficial, que é a origem. A origem é o ponto fixo ou ponto móvel. Os três querem junto. Origem em anatomia é ponto fixo ou ponto móvel. Quando você fala a origem do músculo é essa. Você está falando que parte do músculo. O músculo depende da função dele. É uma origem, depende dessa mesma parte, pode ser inserção, depende da função dele. Quanto que é a origem? É o ponto fixo. Então o músculo, a origem do músculo temporal superficial é onde? Isso aqui precisa saber. A única coisa que precisa saber é isso aqui. Fique aí. Na linha temporal superior. E a inserção? E a inserção? É isso porque a gente opera músculo temporal praticamente todos os dias. Onde que é a inserção, Amanda? No processo? No processo, quase. No processo que, Alberto? Como que você está inspirado hoje, Alberto? No processo? Não, processo clinoide. É no processo clinoide anterior, posterior, processo clinoide médio, lá em cima. Processo coronoide da mandíbula. O processo coronoide da mandíbula. E o músculo temporal profundo é na fossa temporal. E a inserção na crista temporal. Só que o que chama a atenção, por que ele põe o músculo a mais? É sempre essa, é o raciocínio. Por quê? Porque na asa maior do senoide, o que eu não tenho mais? O que eu não tenho? Não tenho tronco, eu não tenho isso, eu não preciso mais proteger. Se você olhar tudo, você tem o quê? Você protege o tronco. Onde a gente estava vendo negócio de um livro lá, as fotos são claras, você muda quando você sai do tronco. O temporal ele se projeta medialmente. Ele abraça, então eu não tenho expansão óssea. Por isso aqui, ó, na escama temporal, ainda aqui é ínsula. Aqui acaba, aqui é o ponto silviano anterior. Por isso que o ponto silviano anterior ele começa onde? No pitélio. Por isso que o ponto silviano anterior marca o quê? A mudança do eixo em direção da artéria cerebral média. Porque a artéria cerebral média protege quem? Ela contorna quem? O pitélio. Então é isso aí, da cerebral média para frente não tem nada. Só tem frontal e temporal. Por isso que o temporal faz isso, ó. Faz isso aqui, não é reto, ele é assim, ele é oblíquo. Então eu não tenho expansão. Então o osso faz o quê? Ele afunda. A asa maior do senoide é afundada em relação à escama temporal. Aí você precisa pôr um preenchimento. Aí você escolhe por que tipo de preenchimento? Uma placa, um parafuso, um acrílico ou Deus você acha que pôs um músculo? O que você acha que o Senhor lá de cima pôs? O músculo. Então aqui, por isso que ele pôs o músculo temporal profundo. Para preencher o espaço. É por isso que na reconstrução, qual é o defeito ósseo? Você precisa reconstruir isso aqui. Por isso lá dentro você põe placa. Você tem que pôr acrílico aqui. Por quê? Porque ele é fundo, ele faz o contorno. Então você precisa aumentar. Você põe uma placa, a placa é reta. O crânio, ele é oblíquo, ele é oval. Por isso que a placa não molda. Então, por isso que você precisa corrigir isso aí com acrílico. Por isso que o músculo afunda. Por isso que foi uma depressão. Ou se você não corrige, o músculo ele invagina, que é isso que dá depressão, não é atrofia do temporal. Ou o que acontece? Você não preencheu adequadamente. Por que você não preencheu? Porque isso aqui ela afunda. Então você precisa acompanhar o contorno. E é isso que é a reconstrução de crânio. Por aí que o doente reclama hoje. O doente reclama porque estão matando as craniotomias anterolaterais. Porque ninguém sabe reconstruir isso aqui. Aí ele vem falar, não sai com defeito de estética. Aí dá margem para os doentes falar besteira. Mas isso aqui é defeito de correção. Porque a gente está preocupado com o cérebro e está preocupado em fechar. Então vamos lá. Então, se vocês olharem isso aqui, qual é a diferença? Daqui, ó, na asa maior,
azul, na escama temporal, branco. Então isso significa que a asa do esfenoide é um local rico em quê? Em sistema de drenagem venosa. Se é um lugar rico em sistema de drenagem, a asa maior do esfenoide, eu posso falar que eu tenho que tipo de vaso? Quando você começa a sangrar na pteronal, você precisa descolar a asa maior, você descola com um dissector, você consegue entrar com a ponta da rugina. Porque a asa maior, qual é a diferença da asa maior da escama temporal? Para a dissecção. Qual é a diferença? Roberto, qual é a diferença? Qual é a diferença, Sebastião? Bia, qual é a diferença? Amanda? Qual é, Amanda? Conrado? Cadê o Calu? Quê? Veia emissária. Veias emissárias. Por que eu tenho veia emissária ali, Conrado? O que eu vou ter? Seio. Só que por isso, se eu tenho veia emissária, ó, anatomia, se souber anatomia, você sabe o que você quiser. Se eu tenho azul, tenho sistema de drenagem, certo? Rico em sistema de drenagem. Tenho veia emissária. Que doença que eu tenho rico nessa região? Essa região rica em que tipo de doença? Meningioma. Meningioma. Meningioma é uma doença do sistema de drenagem venosa, em última análise. Meningioma. Por isso que meningioma é rico nessa região. Você vê meningioma aqui da asa maior? Da escama temporal? É raríssimo. Você vê meningioma na sutura escamosa. Por quê? Porque você está cheio de veia cerebral médio superficial. Onde você vê mais? Você vê aqui, ó. Na asa menor do esfenoide, principalmente na asa maior do esfenoide. Por quê? Porque estou cheio de veia. Estou cheio de sistema de drenagem venosa. Você não vai, quando você vai operar aneurisma, tudo, você não vê um monte de granulaçãozinha ali na clinoide? É isso, granulação, o que é? Como que eu chamo a granulação mesmo? Quê? Como que eu chamo? Granulações aracnoideias ou corpúsculos hipaquioides. Se é uma granulação aracnoideia, o meningioma se origina de quem? Aracnoide. Então você faz a doença, não é a doença que faz. Por isso você não precisa estudar a doença. Você nem estuda a doença. E fala sobre a doença. Então, vamos lá. Por quê? Porque isso é anatomia. E o que é isso aqui, ó? Tá certo minha craniotomia até agora ou não? Agora a gente tem que saber, abaixei o músculo temporal. A partir desse momento, eu estou certo ou eu estou errado? Eu devo abaixar mais o músculo temporal, cortar o zigomo, ou eu não preciso cortar o zigomo? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Agora é a definição da sua craniotomia. Agora é que define a craniotomia. Se a sua craniotomia vai estar boa ou se ela vai estar ruim. É aqui o jogo. Isso é o principal ponto. Se você souber daqui escolher se você está certo, se você está errado, aí você sabe fazer uma craniotomia. Você não erra mais. Aqui que eu tenho que saber, se eu quero uma pteronal, tá boa ou tá ruim? Não. Tá bom. Ok? Só que você quer pteronal ou não? Não. Não. O que eu quero? Pré-temporal. Pré-temporal. Então, pteronal tem por objetivo expor a fissura lateral certa e a fissura silviana. Ok? Pré-temporal tem por objetivo expor o lobo temporal, fornecendo as vias por cima, transilviana, por baixo, subtemporal, pela frente, polar. Para quem chegou coisa, o que acontece? A craniotomia que é pré-temporal, não existe via pré-temporal. A craniotomia pré-temporal é uma craniotomia que fornece as três vias numa única craniotomia. Fornece a craniotomia popularizada pela cirurgia quando eu vou por cima do lobo temporal, craniotomia pteronal. Quando eu vou por baixo do lobo temporal, craniotomia subtemporal, descrita pelo Drake. E posso ir pela frente do temporal, craniotomia descrita pelo Sano, craniotomia temporopolar. Quando você tem as três craniotomias, uma única craniotomia, você chama de craniotomia pré-temporal. Então, o que você tem aqui? Está boa por uma pré-temporal ou não está? Qual seria o limite superior da pré-temporal aqui? Vamos lá, qual seria o limite superior? Qual seria? Linha temporal superior, porque o limite superior não é uma coisa pteronal, eu não quero a coisa mais alta. Da pteronal, qual que é o limite superior? Giro frontal inferior. Então eu posso até querer um pouco a parte inferior do giro frontal médio, mas
Se eu quiser, é linha temporal superior, não é o sulco frontal inferior? Na linha temporal superior? Então, linha temporal superior. Então tá certo, tá bom. Tudo não tem, para pteronal não tá boa? Então o limite superior tá bom. A pré-temporal, o que ela é? Uma expansão da pteronal para baixo. O que é uma órbita zigomática? Uma expansão da pteronal para frente. Para baixo, para frente. E aí, tá boa uma pré-temporal ou não? O que eu tenho de diferente? Lembra, na pteronal eu expunha quem? O que é isso aqui? Sutura frontozigomático. Agora eu não estou expondo aqui embaixo. O que eu preciso expor? A asa maior do sfenoide corresponde a quem? Superfície lateral da asa maior do sfenoide corresponde a quem? O que corresponde? A ponta do temporal. Então, para eu expor a ponta do temporal, eu tenho que expor quem? A superfície lateral da asa maior do sfenoide. Por isso que na pteronal, vocês viram lá, ó, o músculo vem aqui, ó. Porque eu não preciso da asa maior do sfenoide. Agora não, eu preciso da asa maior do sfenoide. Só que tá bom? Até aqui pode estar bom. A princípio tá bom, mas eu posso ter que voltar. E aí eu tenho que cortar quem? O zigoma. Por isso eu não precisei expor o zigoma. Eu vou até a inserção do zigoma aqui, ó. A junção da sutura do processo frontal do osso zigomático com o processo temporal. Eu vou aqui, ó. Tá aqui, ó, junção. Mas eu não preciso expor a junção. Eu preciso expor a junção aonde? Na órbita zigomática. Nós vamos ver semana que vem. Então agora eu vou ver, a princípio está tudo bem. Então agora nós vamos cortar e podemos ter que voltar. Porque a borda superior do arco zigomático corresponde à borda inferior do lobo temporal. É porque ela é acima. Por isso que quando você quer uma visão plana, você tem que cortar. Você nunca consegue uma visão plana. Por isso você tem que cortar. Se eu quero uma visão flat da asa menor do sfenoide, da superfície basal da fossa média, eu tenho que cortar. Entendeu? Eu não tenho isso, eu tenho que cortar. Então é isso que você tem que fazer. Então a visão flat, por quê? Porque a borda superior corresponde à borda inferior, ela está um pouco acima. Por isso que tem gente que faz o quê? Drila a borda superior. Quando ela é espessa, você drila. Então, quando eu não quero uma visão flat, eu quero uma visão angulada, eu não preciso. Quando eu quero uma visão flat, quando eu quero o tronco, aí eu preciso de uma visão flat, eu preciso da relação das tálulas perfurantes com o aneurisma, por exemplo, ou das tálulas perfurantes com o clipe. Aí eu preciso da visão flat. Aí eu preciso automaticamente cortar o zigoma, porque eu não tenho a retração. Ou eu posso ter uma grande retração no temporal. Eu posso ter uma grande retração no temporal desde que não esteja quem? Ou esteja muito posterior quem? A veia de labelo. Ou veia anastomótica inferior à veia de labelo. Certo? Passo próximo, vamos lá. Então aqui, ó, você tem que ter isso aqui, ó. Isso aqui, ó, superfície lateral da asa maior. Então aqui está quem? O polo temporal. Aqui está quem? O lobo temporal. Aqui eu tenho o polo temporal. E o polo temporal é formado principalmente por quem? É a continuação direta de quem? Do temporal médio. Como polo frontal, é a continuação do giro frontal médio. Então vamos lá, passo próximo. Então isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Então o que nós temos? Daqui para cima, fossa temporal. Daqui para baixo, fossa infratemporal. Aí nós temos o que aqui? Superfície lateral da asa maior do sfenoide. Então isso aqui é o centro. Isso aqui é o centro, ó, da minha craniotomia. Antes era isso o centro da craniotomia. Agora o centro é isso aqui. Transsilviana, subtemporal, temporopolar. Isso aqui é o polo temporal. Isso aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui, ó, é o espaço incisural anterior. Aqui está a bifurcação da basilar. Aqui está o limite anterior do tronco. Está a borda anterior da base do pedúnculo cerebral.
Daqui para trás, espaço incisural lateral, superfície lateral do tronco. Daqui para frente, cisterna interpeduncular, cisterna carotídea. É assim que a gente avalia. Daqui para trás, sistema vértebro-basilar. Daqui para frente, sistema carotídeo interno. Daqui, cerebral média. Daqui, cerebral média. M1 está aqui, ó. M1 está aqui, M2 está aqui, ó. O lobo da ínsula está aqui, ó. Desculpa, está aqui, ó. É assim que a gente vê. Então você desenha o crânio, onde está a estrutura. Aqui, parte orbitária, parte triangular, parte opercular do giro frontal inferior. Se isso aqui é parte triangular, então aqui está quem? O ponto silviano anterior. Aqui está M1. Aqui começa M2. Aqui acaba M2. É assim que a gente estuda. É assim que você planeja a cirurgia. Passo próximo. Passo próximo. Então o que você tem aqui? Como é que você visualiza a estrutura? Então o eixo que a gente tem que ver é o eixo da carótida. Tem um laser aí? É o eixo da carótida. Não, é o branco. Qual é o branco? Né? Cadê aquele branco? Tem outra coisa aí? Então, laser. Então é o eixo da carótida interna. Obrigado. Então aqui, ó, é o eixo da carótida, ó. Isso aqui é o eixo da pterional. Isso aqui é o eixo da pré-temporal. Isso aqui é o eixo da órbito-zigomática. Órbito-zigomática é quando você amplia o espaço, a via subfrontal lateral. É o ápex da via subfrontal lateral, a órbito-zigomática. Na pterional você retifica o teto da órbita. Eu ampliei. Com a tirada do teto da órbita, eu aumento esse espaço. Por isso que quando eu quero olhar de baixo para cima. E aí eu necessito defletir a cabeça. Defletindo a cabeça, eu coloco o teto da órbita no campo operatório. Pterional, eu olho reto. Pré-temporal, eu olho de cima para baixo. Órbito zigomática, eu olho de baixo para cima. Órbito zigomática. Pterional. Pré-temporal. Por isso que a pré-temporal, quem vocês estão vendo aqui que é bonito? A basilar. A basilar não está no eixo da carótida, da bifurcação da basilar quando é reta. Então eu posso fazer pterional. A gente faz opção agora pela pré-temporal. Mas você pode fazer pterional. Por isso que a bifurcação baixa sai daqui, ó. Não está abaixo da carótida? Então bifurcação baixa da basilar, pré-temporal. Bifurcação da normal da basilar. Pterional, bifurcação alta da basilar. Órbito zigomático, porque a bifurcação alta vai estar no eixo de quem? Do nervo óptico. O tracto óptico não vai abraçar o tronco. Se o tracto óptico vai abraçar o tronco, a substância periférica posterior não está no centro, não está entre os dois tractos. Entendeu? O assoalho do terceiro ventrículo é a continuação da marginação de quem? Do lobo frontal, da superfície basal do frontal. Então é isso que a gente faz. Então isso aqui, ó, qual que é o centro? É o nervo óptico, órbito zigomático, carótida interna, pterional. Por isso que a basilar é a bifurcação, está no eixo da carótida. Ó. Por isso você pode pegar a bifurcação da basilar por cima pela bifurcação da carótida interna. E abaixo da carótida, quem que eu tenho? Aqui você pode até ter o terço médio da basilar aqui, mas muitas vezes a bifurcação baixo da basilar, por isso você faz o quê? Você não está olhando de cima para baixo? Quando você olha de cima para baixo, você faz o quê? Pré-temporal. Então a craniotomia não é simplesmente acaba na dura mater, na abertura da dura mater. Ela é muito mais que isso. Quando eu vou fazer uma pterional, na minha cabeça não é aquilo. O que eu tenho que fazer? São os landmarks. A gente sempre trabalhou com landmark. Por isso que a gente sabe aplicar anatomia na cirurgia. Anatomia por anatomia não é porcaria nenhuma. Cirurgia por cirurgia, você faz qualquer coisa. Você tem que saber aplicar anatomia na cirurgia. É essa arte. Aplicar anatomia na cirurgia. Então a gente enxerga muito além. O que é enxergar além? Uma pterional, eu tenho que enxergar o trajeto da carótida. Eu tenho que enxergar o trajeto do osso.
tem que checar se a pteronal é boa ou não pela posição do osso, do landmark, da relação do músculo com o osso. É muito além de simplesmente um corte muscular. É assim que se visualiza uma craniotomia. Por isso, craniotomia, para quem faz craniotomia, é uma obra de arte. Por isso, os caras que não fazem craniotomia tentam destruir quem faz craniotomia. Por isso que a músculo cutâneo é o cabeça de bagre fazendo e a interfacial é o artista fazendo. E o cabeça de bagre quer se tornar um artista. Então, por quê? Tenta destruir a pteronal. Ah, se é agressivo, sou agressivo. Porque a arte, a cirurgia é arte. Cirurgia é arte. Então, o que nós temos aqui? É mais que um negócio aqui, ó. É mais, ó. Se você ver aqui, o que você tem aqui? A asa maior do senoide. O que nós estamos vendo aqui? A ponta do temporal. A ponta do temporal. Passo próximo. Então isso aqui, ó, é linha temporal superior, não precisa expandir frontal. Só se eu tiver um tumor que sobe, aí eu preciso para a órbita zigomática. Passo próximo. Então isso aqui, ó, você vê que é uma pteronal expandida para baixo, ó. O arco do corte é para baixo. E aí quantos pontos de trepanação faz? Você faz quanto você quiser, você reconstrói. O importante quando você faz isso, o que é? É não lesar a dura mater. O importante disso aqui é você passar, aproveitar a borda lateral da trepanação. É isso que a gente precisa. Aproveitar a borda lateral da trepanação e não fazer no meio. É sempre tentar aproximar a borda lateral. O que chama a atenção aqui, ó, isso é a pré-temporal. É aproveitar isso aqui, ó, o centro, enquanto o centro da pteronal é a asa menor do senoide, por isso a gente usa a sutura frontozigomática como referência. Você usa aqui a sutura frontozigomática, é o centro, seria. Aqui, ó, o centro é a asa maior do senoide. Tá vendo a diferença, ó? Um acima, ó, embaixo, ó. Isso aqui é o centro, porque o que eu tenho aqui? A ponta do temporal. Passo próximo. Então, se a gente corta, passo por. O que é isso aqui mesmo? Que eu esqueci. Alguém sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? Está bem invisível aqui. Está expandindo aqui, ó. Aqui você tem a sutura. Qual que é a sutura que tem aqui, ó? Esfenozigomática. Esfenozigomática aqui, ó, para quem faz, você pode fazer órbita zigomática com uma peça, 2 peças, 3 peças. Para quem faz, isso aqui é a separação, ó. Daqui para cá a fossa média, daqui para cá a órbita, certo? Mas aqui você está com a continuação de quem? Com a fissura orbital inferior. Ela está aberta aqui, ó. Passo próximo. Então aí, ó, você faz o corte, tá? Quando você faz o corte, a anatomia você corta brilhando aqui, ó, pra você não lesar o osso, tá? Quem que é o grande inimigo de uma dissecção? Se você olhar aqui, ó, aqui é branco, aqui é azul. Sempre observa isso, por isso você muda a separação. Porque aqui você tem veias emissárias, porque aqui sangra. Porque aquele negócio começa a coagular. Então a parte inferior você pega um dissector M1 do Penfield e vai dissecando. Porque você começa a lesar e você começa a coagular a fáscia profunda do músculo temporal. Por isso você vai cortar com a ponta da rugina. Você começa de cima para baixo, de trás para frente. Porque é as zonas que não tem vascularização. A vascularização é menor, é arterial só. Você só tem irrigação arterial. Então, aqui, ó, irrigação tem irriga artéria. Vasos arteriais, o que chama a atenção aqui? Quais são os pontos frágeis? A sutura. Por isso que a sutura, muitas vezes, ela começa a lesar. Então, você vai com o dissector. Então, se você, mas eu tô cansa minha mão ficar segurando com a pinça. Não pegue com pinça dentro de raça, tem que pegar com pinça anatômica o músculo. Senão você lesa. Aí você faz o quê? Você faz um corte no músculo, eu mostro ano que vem. Você pega o músculo aqui e põe um anzol de tração. Só para tracionar, você levanta o músculo com o anzol. Então ele deixa o músculo oblíquo e você vem com a ponta da rugina. Aí você chega na dissecção, você sempre faz no vão da sua mão. Então, você sempre faz nesse ângulo. Você sempre escolhe o vão da sua mão, senão você sempre vai bater no músculo. Aí você lesa. E se você tracionar muito, você sempre tem que descolar o quê? Nunca em túnel. Você sempre faz esse movimento, ó.
Aí você vai. Porque se você deixar um túnel, o músculo, a face vai rasgar. É a mesma coisa que vamos ver na órbita zigomática na semana que vem. Se você disseca aqui, você rasga aqui. A galha aponeurótica se continua como periórbita anteriormente, se continua como face parotídea inferiormente. Então eles começam a tracionar. Você solta um, solta outro, eles começam a tracionar. Nossa, 10 da noite já, trabalhando. Então passo próximo. Passo próximo. Então aí, ó, olha isso aqui, ó. O que nós temos aqui? Olha o temporal, olha a diferença do frontal para o temporal, ó. Músculo azul, ponta do temporal azul. Aqui, olha a escama do temporal, ó. Isso aqui é a escama do temporal, parte escamosa do temporal. Por quê? Porque isso aqui envolve a drenagem. Fossa média, asa menor do senoide, seio esfenoparietal. Então é por isso que a ponta do temporal, quando você for dissecar, quando você entrar, como nós vimos na aula passada, na asa menor do senoide, você descola a parte frontal. Você descola o teto da órbita frontal, você não descola o temporal. Senão começa a sangrar. Aí você vai para a asa menor do senoide. Aí você quer fazer, você põe uma espátula na asa menor do senoide e começa a drilar. Você pode fazer com goivo, com o que você quiser, mas o elegante e mais eficaz é a asa, é drilar. E a dobra meningo-orbitar, ela é ramo da artéria meningia média. Hoje eu não corto mais. Qual é o grande erro que você tem que estar? Que sai um ramo lacrimal. Para a glândula lacrimal. E muitas vezes você confunde o ramo lacrimal com o meningo orbitário. Outra coisa, se a dura estiver pressionando a sua espátula, a sua dissecção, não entra com um negócio que não usa a espátula. O aspirador é muito mais lesivo, porque a superfície de contato do aspirador é muito menor. Aí você vê o certo está tudo contuso, por isso você tem que pôr uma espátula. E aí, quando você põe, você faz o quê? Você tenta conservar a dobra meningo-orbitária. Porque ela é a principal colateral de quem? Da artéria oftálmica. Por isso que o endovascular fala que quando ele não fecha. Então, quando eu coagulo e corto hoje? Quando eu vou fazer um peeling da fossa média. Caso contrário, eu não corto. Eu não coagulo. Antes eu coagulava e cortava todas. Agora eu não coagulo e corto mais. Então, o que acontece aqui? Ó? Como nós vamos ver agora, vamos até a abertura da dura. Depois a gente vê na próxima aula. Como que eu vou abrir essa dura mata? Na pteronal poderia abrir em C. Eu sempre faço um corte aqui em direção à fissura orbitária superior. Lembra, o importante é você moldar a dura mater no teto da órbita, sem formar rugas e dobraduras. Por quê? Porque a dobradura, a ruga, você começa muitas vezes a cair espaço morto. Você não pode deixar espaço morto. Senão o espaço morto ele acumula o quê? Sangue. Aí você bate sangue, bate sangue, bate sangue. Mesma coisa, quando você vai cortar, você nunca corta aqui primeiro. Se a dura estiver ruim aqui, você começa a drilar. Porque aqui ela não prejudica se você lesar ainda. Mas aqui, se você lesar a dura mata, prejudica, porque começa a cair sangue na cirurgia. Aí começa a atrapalhar. Como a gente vai abrir aqui? Tudo isso eu tenho publicado. Tá? Pteronal pretemporal, depois vocês entram lá, o step by step. Mas como vocês têm aqui, como é que eu abro a dura mata? Como é que eu vou abrir a dura mata? Em S. Por que eu vou abrir em S? O que é o S? É contornar o lobo temporal. Você abre em S para contornar o temporal. Por quê? Você não quer ir por cima do temporal? Você não quer ir pela frente do temporal? Você não quer ir por baixo do temporal? Então tem que contornar o temporal. Aí você faz o quê? Você vem aqui, ó. Por isso você abre em S. Você abre em S para contornar o lobo temporal. Esse é o objetivo. Por isso você faz a abertura da dura mata em S. Porque o objetivo é ir por cima do temporal, pela frente do temporal e por baixo do temporal. Craniotomia pteronal, fornece as vias transsilviana e subfrontal lateral, via temporal, via subtemporal. Tá vendo? Ó? Se eu aumentar isso aqui, ó, se eu tirar a órbita, eu aumento mais ainda esse espaço. Então, quando que eu quero uma órbita formática? Quando eu quero ampliar a via subfrontal lateral. Certo? Então vamos lá, passo próximo. Passo próximo. Depois, passo próximo.
Então o que você quer aqui? Quem que é o centro da pré-temporal? Se o centro da pterional é a carótida, pré-temporal quem que é? Terceiro nervo. Terceiro nervo. Então quando ele for o centro, não é assim, eu faço pterional, eu consigo ver o terceiro. Ok, estou falando do centro. O centro. O centro é o terceiro nervo. Passo próximo. Então isso aqui, ó. Isso aqui está com Norris, é a mesma coisa da pré-temporal. O objetivo é a pré-temporal aqui. Mas qual que é a via temporopolar? Geralmente eu tenho que fazer o quê? Cortar as veias em ponte. Posso cortar ou não posso cortar? O que seria um fator? Quem fala, eu posso cortar. Até hoje eu coagulei, cortei e não tive problema. Posso ter? Posso até ter. Mas qual é o fator que me fala que eu não vou ter? Qual que é a sacada da veia cerebral média superficial? Você pode não ter nenhuma e pode ter até 4. O que você tem que observar nela para você poder cortar? Veias anastomosis. O quê? Veias anastomosis. As veias anatomóticas, porque ela veio para frente, por isso que ela tem a válvula de escape. Para frente é ser esfenoparietal seio cavernoso, para trás veia anastomótica superior ou trolar, veia anastomótica inferior ou labê, certo? A trolar, por definição, é a veia pós-central. Você pode ter um complexo de trolar. São veias oblíquas que acompanham do sulco central para trás. Certo? Que terminam no seio sagital superior. Veia de labê termina no seio transverso. O seio petroso superior termina onde, né? Esqueci. Seio petroso superior termina onde? Seio sigmoide. Muito bem. Então, o que você tem que ver? Você tem que ver se eu tenho labê trolar. Se eu tiver, eu não tenho problema. Agora, se eu não tiver, aí é que a coisa complica. Ou se ela é interrompida no meio. Aí eu não posso coagular, porque eu não tenho válvula de escape. Aí você pode ter um hematoma. Então, é isso, por isso que muitas vezes você fala, putz, coagulei a veia cerebral média superficial. Vou infartar e não dá nada. Por quê? Porque tem a veia de escape para frente e para trás. Agora, quando você vai ter problema? Quando ela não tem a válvula de escape. Porque geralmente ela é um Y. Para frente e 2 troncos, um para cima e um para baixo. Então, passo próximo. Passo próximo. Então, isso aqui, ó. Isso que a gente tem que ver, ó. Você tem que ver isso aqui, ó. A labê e a trolar. Olha aqui, ó. Como a trolar é muito menor que a labê. No caso, ela vem para frente aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela contorna o lobo temporal. Posso coagular? Aqui que eu tenho que ver se isso aqui tem a continuação ou não. Se ela for para cima e só tiver essa válvula de escape, aparentemente eu posso coagular isso aqui, ó. Isso aqui ela está indo para o seio sagital superior. Então, geralmente, você pode coagular. Eu sempre coagulei e nunca tive problema. O que chama a atenção aqui que você sempre tem que observar. O temporal ele vem de cima para baixo. É isso que vocês observam. Ontem teve no ambulatório de Magre, segunda-feira. Lembra que a gente viu pela geografia, fossa média, tenda do cerebelo? Estava claro, lembra quem viu o exame? Estava claro a diferença da fossa média e da tenda do cerebelo. Por quê? Pela própria vascularização, o contorno. A gente consegue identificar todos os sulcos e giros cerebrais pela geografia, pelo formato dos sulcos e dos vasos. Isso é claro. E a gente consegue diferenciar isso aqui disso aqui, na própria geografia. Qual que é a porção que está relacionada à tenda e qual é a porção relacionada à fossa média. Se você vê o temporal, ele vem de cima para baixo. Olha o ápice aqui. O ápice vai corresponder a isso aqui. Ó. Como chama isso aqui mesmo? Juan, o que é isso aqui? O que é isso aqui? A eminência arqueada em cima. Isso aqui é o canal semicircular superior, transverso, posterior. E aqui vai ter eminência arqueada, que é o ponto ápice do temporal. E aí ele é um pé. Ele vai descer. Certo? A tenda ela é alta. Ele vai descer. Certo? Então vamos lá, passo próximo. Por isso que o giro para ir para o campal você vai ter dificuldade de ver. Então aqui, ó, M2, tudo, mas isso aqui é até M2. Por quê? Vem de anterior para posterior. Passo próximo, passo próximo. Então aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é que é o jogo. Corto, não corto? A princípio corto. O que eu tenho que ver? O que é o pré-temporal? Para ver a superfície, a parede lateral do seio cavernoso. Tem
ele esconde a parede lateral do seio cavernoso? O lobo temporal. Então, toda vez que eu quiser fazer um peeling da fossa médica, eu quiser trabalhar pela parede lateral do seio cavernoso, o que eu preciso fazer? Tirar o temporal da minha frente. Se eu preciso tirar o temporal, eu preciso expor o lobo temporal. Para expor o lobo temporal, qual é a craniotomia que eu faço? Pré-temporal. Se eu tiver um glioma de temporal, qual é a melhor craniotomia? Pré-temporal. A meningioma da asa maior do senoide, pré-temporal. Passo próximo. Olha a via temporopolar, isso aqui, ó. Retração posterior da parte anterior do temporal. Quem que é a estrela do jogo? Passo próximo. O terceiro nervo. O terceiro nervo. O centro é o terceiro nervo. O centro da pteronal é a carótida. O centro da pré-temporal é o terceiro. Então é isso que a gente tem que ver. Eu consigo ver pela transferência? Lógico que eu consigo. Mas o centro é a pré-temporal. Passo próximo. Aqui, o passo próximo. Aqui é o eixo. Ó. Isso aqui é o eixo da órbita zigomática. Isso aqui é o eixo da pteronal. Depois aqui embaixo vai ser o eixo da pré-temporal. O terceiro nervo. Aqui, ó. Passo próximo. Tudo isso aqui, ó. Bifurcação da carótida aqui, ó. Desculpa, da basilar aqui embaixo, ó. Por isso você pode muitas vezes operar aneurisma de basilar, você pode jogar a carótida para baixo, o nervo óptico para cima, ou pode até operar por cima da bifurcação. Eu peguei um aneurisma aqui há um tempo atrás, aqui, ó, pela bifurcação da carótida, por cima da bifurcação. O que é isso aqui mesmo que eu esqueci? O que é isso aqui mesmo? Alguém sabe? O que é isso aqui? O senhor que fez 200 anos de base de câmbio. O que é isso aí? Mas pode falar em espanhol, então. Quer falar em inglês? Pode falar, não tem problema. Vai, Amanda, o que é isso aí? A haste hipofisária. A haste ou pedúnculo hipofisário. Então, aqui, ó, assim tem que falar, ó. Você tem as vias naturais do cérebro. Nós temos as vias naturais do cérebro. Eu posso ir pela carótida, posso ir por cima, posso ir sobre o nervo óptico, posso ir entre o nervo óptico, a carótida, o óculo motor, borda livre da tenda. Então a sacada de um cirurgião, o que que é? É saber ampliar as vias naturais do cérebro. O que que é ampliar as vias? Jogar o nervo óptico para cima, a carótida para baixo, jogar a carótida para cima, o terceiro para baixo, jogar o terceiro para cima, a borda livre para baixo. É isso que é ampliar as vias naturais do cérebro. É isso que a gente tem que saber. Tirar uma clinoide, para que serve? A carótida está fixa onde? Onde a carótida está fixa mesmo? O espaço subaracnoideo? Onde ela está fixa mesmo? No anel dural distal e o que mais? Comunicante posterior. Na comunicante posterior. Então por isso eu tenho que saber onde cortar a comunicante posterior para soltar a carótida. Se eu precisar soltar mais ainda, eu vou abrir o anel dural distal. Para abrir o anel dural distal eu preciso fazer o quê? Clinoidectomia anterior e intradural. Posso fazer extradural, mas intradural. Abrir a bainha do nervo óptico. Identificar a artéria oftálmica. Abro paralelo ao nervo óptico. Identifico a artéria oftálmica. Corto ao redor da artéria oftálmica. Carótida ao redor. O anel dural distal ao redor da artéria oftálmica. Então é assim que a gente vê. Isso é o negócio. Aqui não estou olhando de cima para baixo. Você está olhando de cima para baixo. Qual é a craniotomia aqui? Pré-temporal. Se eu estivesse olhando de baixo para cima, qual é a craniotomia? Ortozigomática. Semana que vem a gente vai ver vídeos que mostram o quê? O ângulo de visão na cirurgia. Eu estou operando como eu estou vendo o doente. Como eu estou entrando com um clipe. Por que eu fiz uma órbita zigomática? Porque eu estou entrando com ela de baixo para cima. Por isso tem que ser órbita zigomática. Toda vez que eu fizer uma órbita zigomática, o meu bipolar tem que entrar de baixo para cima, senão não tem finalidade. Se ele entrar de cima para baixo, não precisou da órbita zigomática. Foi um erro de técnica. Na pteronal, você não vê que você trabalha com bipolar reto? Ou ligeiramente angulado? Por quê? Porque está no mesmo plano. A pteronal, o bipolar tem que estar reto. Estou falando que tem que ser reto. Hein? Reto. Na órbita zigomática, os instrumentos vão de baixo para cima. Na pré-temporal vão de cima para baixo. Certo? Passo próximo, tchau. Vamos que a coisa já está pesada. Então vamos lá. Então aqui é a comunicante posterior, ó, o terceiro nervo. Que estrutura que é essa aqui mesmo? Clinoide posterior. Clinoide posterior. Por que é clinoide posterior? Medial terceiro. Medial ao terceiro, lateral ao terceiro é o ápice do petroso, certo?
Então isso aqui ó, dobra a pétroclinoideia anterior, dobra a pétroclinoideia posterior, dobra a interclinoideia. Isso aqui, ó, para quem é um dos três aí, isso aqui faz parte do seu dia a dia. O que isso causa? Esse espaço aqui, ó. Isso aqui é o dia a dia de todo mundo. Isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui que o... Quem que está tocando aqui no terceiro? Techo. Quem está tocando no terceiro? Nivelar o superior. Quem está tocando no terceiro aqui? Nesse ponto aqui. O? O ápice do umbus. Opa, tá bom, o Roberto que cabe mesmo, ele está precisando até o horário. O ápice do uncus. O ápice do uncus. Se é o ápice do uncus, aqui é que você faz o quinquim do terceiro. Na dobra pétroclinoideia posterior. Por isso que o indivíduo fica midriático. Aqui é o ponto. Aqui que você faz o quinquim do terceiro. É a mesma coisa, qual é o ponto mais frágil do sétimo nervo? O indivíduo sofre de paralisia facial. É na entrada do poro acústico interno, quando ele faz o ângulo, ele faz o quinquim do nervo, no poro acústico interno. Ele não empurra, o chivador não empurra o sétimo para frente. Então é o ponto mais frágil, é ali que você tem o sétimo nervo, ali que o indivíduo sofre de paralisia facial. Passo próximo. Então aqui, ó, passo próximo, aqui vai, a gente já está 10 horas, o Alberto está com sono, quer ver o jogo. Passo próximo. Então, semana que vem a gente continua a forma de global. Tá bom?